Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje contarei para vocês como utilizar as sobras da manta R1, R2 ou a manta que você tiver aí na sua casa. Aqui no meu ateliê, a semana passada, eu fiz muitos jogos americanos e sobraram muitas tirinhas. Tudo isso. Quando eu refilei, quando eu tirei a bordinha que sobrava das mantas. Então, como é esse daqui? É só um filetinho que sobra. Eu vou ensinar para vocês como aproveitar esses filetes, compondo algo para a gente utilizar numa peça que a gente faça. E quem não tem um sacão desse, cheio de retalhinhos guardados aí. Com certeza você tem. Você fala assim, o que faço com isso? Porque as mantas, elas são muito caras. E a gente precisa, para a gente colocar nas peças, deixando com que elas fiquem muito bem estruturadas. Então, para cada peça, um tipo de manta e os retalhinhos vão sobrando. Porque cada peça que a gente faz tem um tamanho e às vezes sobra uma tira de um lado, um pedacinho do outro, e a gente fala, o que eu posso fazer com isso? Uma pecinha pequenininha? Aí olha e fala, não, porque vai dar um trabalho na hora de desvirar. Porém, esses retalhinhos poderão compor uma peça grande, dependendo do quanto você tem aí para compor essa peça. E isso eu te ensino agora. Para isso eu preciso então de retalhos de manta, no meu caso manta R1, cortador circular ou tesoura. Lembrando que quando eu corto com cortador circular, eu tenho que ter um só para cortar manta, porque a manta ela desgasta muito o cortador. Então, quando eu puder cortar com a tesoura, corto com a tesoura. Quando não, que eu reserve um cortador onde o corte dele já está mais desgastado, para a gente cortar a manta. E régua, né? Régua também eu preciso. Então, eu separo os meus pedaços, lembrando que o lado mais fofinho da R1 não tem cola, e é uma resina, né? E onde ela é mais áspera, se a gente olhar, ela tem os pinguinhos, que é onde a gente vai colar o tecido. Então, ao juntar os pedacinhos, a gente tem que ter esse cuidado. Todas viradas para o mesmo lado. Fofinho com fofinho e o mais áspero para o outro lado. Então, primeiro, eu vou pegar e eu tenho que analisar o meu pedaço. Ó, aqui eu tenho ele assim, que é muito mais um retângulo do que um quadrado. Eu vou deixar essa peça certinha aqui, ó. Vou colocar a minha régua, alinho num dos lados e no outro eu vou cortar o excesso. Por quê? Tem que ficar tudo bem retinho para a hora da gente juntar uma pecinha na outra. Alinhei agora na parte de baixo, vou tirar. Na verdade, eu vou refilar todo o meu pedacinho aqui. É a parte que dá mais trabalho. É a parte do capricho aqui, para daí a gente conseguir reaproveitar a nossa manta. Reservo, esse também está mais para um retângulo. Então, eu vou refilar de acordo com o desenho que ele me mostra, sempre aproveitando ao máximo aqui, ó. De repente, aparece esse pedaço aqui, que eu posso transformar num quadrado. Então, daí, ó, eu alinho. E olha só, aproveitando todo o espaço, eu posso ter aqui um quadrado. Depois eu pego e vou unindo retângulo com retângulo, quadrado com quadrado. Ah, Ju, mas não consegui muitos triângulos para juntar. Não tem problema, você deixa separadinho, ou numa caixa, ou no potinho que você tenha, num saquinho. E daí você vai guardando, que chega uma hora que a gente junta e daí vai fazendo triângulo também. Os meus hoje estão mais no retângulo, tem bastante aqui, ó. Bom, vou fazer isso com esses daqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho os retângulos desse tamanho, este
Eu vou até cortar aqui para dar uma peça bem legal, um tamanho bom. A mesma coisa aqui. Não interessa se ele é de 10 centímetros de largura, o outro é de 5, não tem problema. Eu vou juntar esses 3 aqui para mostrar para vocês, então, como fazer a emenda desses pedaços. Então, os cortes eu já mostrei, e daí vocês vão guardando, ó. Quadrados, vocês vão juntar da mesma forma que eu vou juntar aqui, vocês juntem as outras. Então, eu reservei aqui esses 3, eu olho, ó, que tá ao contrário. Aqui, aqui e aqui, todos com a colinha para cima. Então, agora eu vou para a máquina. O ponto de juntar, eu gosto de usar o zigue-zague. E não pode ser o zigue-zague no ponto pequenininho, ele tem que ser um ponto bem largão, para só juntar. Quando o ponto é muito pequenininho, ele fica todo espremido assim, ó, que daí fica meio erguidinho assim, ó, de tão juntinho que fica, não fica bom. Então, meu ponto tem que ser o zigue-zague e no maior que vocês tiverem aí. Geralmente o 4, um pouquinho mais, tá bom? Então, agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês qual é a melhor forma da gente grudar um no outro, para formar um tamanho maior de manta. Acabou? Aqui já, só vou passar. Bom, a linha que eu vou usar, eu escolhi essa que é pérola, para vocês observarem a hora que eu estiver costurando. Mas a melhor mesmo é usar a branca, para que não apareça se de repente tiver um tecidinho mais claro que a gente vai usar, tá? O zigue-zague está na letrinha C, então eu vou colocar aqui. E aqui eu vou deixar no 4, que é um ponto bem grande. Aí, como eu faço isso, essa junção? Eu vou colocar bem juntinho, porque já estão do mesmo tamanho, ó. A agulha vem aqui nesse meinho. Nessa junção, a minha agulha vai bem no meio. A agulha vai cair exatamente no meinho. E daí, é só eu ir com o zigue-zague. Ficou melhor dando um retrocesso, tá? E daí caminho pra frente. Então, não é uma sobreposta à outra, ó. Ele está, como a gente cortou certinho, uma ao lado da outra. E daí, assim, eu já tenho uma manta num tamanho maior. Então, eu posso usar ela tranquilamente, que não vai aparecer, a menos que você passe com uma linha escura e o seu tecido seja clarinho, aí não pode. Então, sempre uma cor bem clarinha, de preferência branca. Retrocesso no começo e no final, para que não fique soltando. Ó, aqui eu não passei, então ele abre, tá? Então, o retrocesso tem que ser no começo e no final, para ficar presinho. Então, aí aqui você já tem uma manta para fazer uma nécessaire ou qualquer coisa que você queira. Então, aqui fica certinho e ela fica só emendada, sem sobrepor. Porque ela está uma ao lado da outra, não está uma em cima da outra. Bom, e agora vamos para os filetes de manta R1, que são sobras, né? O que eu posso fazer com elas? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem um enchimento de almofada. Então, primeiro, eu faço um tecido bem fininho, que você tem aí guardadinho. Eu peguei esse daqui, é um tricoline acetinado bem fininho. Então, eu cortei 35 por 35, um quadradinho. E aí, eu vou passar uma costura, né? Aqui ele está pelo avesso, direito com direito está aqui dentro. Eu vou passar uma costura, deixando aberto um pedaço, que é por onde eu vou colocar o enchimento e reservar para quando eu fizer uma almofada. Então, aqui, ó, eu vou começar daqui. Agora, o meu ponto tem que estar no A, que é a costura reta, no 2,5, porque o meu tecido é bem fininho. Eu vou deixar a abertura um pouquinho maior, para ser mais fácil da gente colocar. Então, aqui o que eu vou fazer? Retrocesso, uma costura reta. Finalizo com retrocesso.
Tira os alfinetes, que é que eu resolvi fazer o forrinho para mostrar para vocês. Porque quando a gente faz uma almofada, geralmente tem gente que coloca todo o forro lá dentro. Aí cada vez de lavar, ou lava com tudo dentro, ou tira tudo aquilo, lava e depois enche de novo e fecha. Fazendo o forrinho, você tira o forrinho de dentro da almofada, e daí sim você lava a almofada e depois você só coloca o forrinho dentro. Vai estar sempre preservado. Então agora você desvira e o que vai acontecer com tudo aquilo que a gente tem ali. Não precisa tudo, mas a gente vai pegar os filetinhos da manta. Quem quiser pode cortar, deixar menorzinho, ó. E aí a gente vai colocar os filetinhos aqui dentro. Aí a gente usa tudo, não tem desperdício. Ó, a sacola que estava cheinha, agora vazia. Todos os filetinhos aqui. O que é que a gente faz agora? Vai para baixo, dobra bem aqui, ó. Só pra gente fechar, e aqui a gente pode fechar na totalidade, porque a gente não vai tirar esse enchimento daqui. Então já vai separando e deixando um enchimentinho pronto aí. Que assim que eu ensinar a almofada, você já faz e deixa uma fotinho de como ficou. Então agora uma costurinha de fora a fora pra gente fechar nosso enchimento de almofada. Aí você vai arrumando aqui, dá um retrocesso. Corta se ficou algum excesso. E pronto. Nosso forrinho para almofada está aqui, ó. Aproveitando algo que iria para o lixo. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. São dicas preciosas para quem quer gastar menos, reaproveitar tudo que tem no ateliê, colaborar com o meio ambiente, que é o nosso grande bem, e assim fazer novas peças de algo que iria para o lixo e que a gente pode ganhar um dinheirinho com eles, tá bom? Então, dica 1, juntar a manta acrílica e formar um pedaço maior dos pequenos retalhos. E outra, com os filetes, aproveitar e fazer um enchimento de almofada. É isso. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, chame para que se inscrevam no canal, ative o sininho e receba as novidades toda semana. Até mais!